nome é Aline Valadão, sou arte educadora, especialista em moda e estudos de indumentária, mestre em arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Arte na mesma instituição. Desde 2006, eu me dedico ao estudo do Carnaval das Turmas de Bate-Bolas do Rio de Janeiro. Eu tenho, além da dissertação Tramas Simbólicas, a dinâmica das turmas de bate-bolas do Rio de Janeiro, algumas publicações de artigo, capítulos, textos para catálogos e exposições. E por isso o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o Carnaval dos Bate-Bolas. Bom, no Carnaval do Rio de Janeiro, normalmente as escolas de samba da Sapucaí e os blocos de rua tão famosos na Zona Sul, na Zona Norte, no Centro, normalmente vêm à mente quando a gente puxa esse assunto. Mas nas ruas do subúrbio existem manifestações bastante expressivas e representativas, e talvez a mais forte delas seja a brincadeira das turmas de bate-bola. O bate-bola é um personagem característico do Rio de Janeiro e é muito possível que ele tenha derivado da figura do palhaço, entre outras influências. O nome Clóvis, que é um sinônimo de bate-bola, teria sido proveniente de uma corruptela da palavra clown, que em inglês significa palhaço. Aqui na região de Santa Cruz, nós tivemos uns acontecimentos históricos bastante importantes para a definição da brincadeira do bate-bola. Existem algumas versões que defendem que os oficiais estrangeiros que vieram para a região por conta da construção do hangar do Zeppelin teriam visto aqui no bairro e nos bairros vizinhos foliões espontâneos fantasiados com máscaras de tela, com fantasias compostas de retalhos e batendo bexigas bem barulhentas no chão. Teriam percebido semelhanças desses foliões com o palhaço, com a figura do palhaço europeu, e teriam começado a chamá-los de Clóvis, de onde a adaptação popular teria trazido a palavra Clóvis. Acontece que também há versões que afirmam que teriam sido esses próprios oficiais os responsáveis por trazer as vestes do palhaço alemão, de Colônia e de outras regiões da Europa que teriam sido improvisadas aqui pelos brincantes populares, dando assim origem ao nosso famoso fantasiado. E há outras narrativas concorrentes, mas que nenhuma delas minimiza, diminui de forma alguma a importância de Santa Cruz para essa manifestação. É por isso que hoje nós vamos conversar com dois representantes da cultura daqui da região. Nós vamos falar com o Rafael, da turma Aventura e Fama de Paciência, e com o Marcelo, da turma da Foice, aqui de Santa Cruz. Cada um deles vai começar esse bate-papo contando um pouquinho da história da sua turma, quem foi o fundador, qual é o estilo de fantasia, que a gente vai conversar aqui no decorrer do bate-papo, explicar direitinho o que é estilo. Mas eles vão falar um pouquinho do estilo de fantasia que cada turma adota, da quantidade de componentes, e aí a gente vai conversando. Podemos começar com o Rafael? Podemos. Eu sou o Rafael, sou oriundo do bairro de Paciência. Eu nasci e me criei lá e eu venho de uma família de brincantes de bate-bola. Minha família paterna, os tios do meu pai, os irmãos, saíam de bate-bola. O meu pai ganhava aquele bate-bola do ano anterior, de um tio, de um primo mais velho, e sempre brincou de bate-bola. E aí, quando eu nasci, o meu pai transportou para mim toda aquela paixão dele pela fantasia, e então desde muito cedo eu passei a me vestir de bate-bola. A minha avó era uma pessoa, os meus avós paternos eram pessoas muito inteligentes, apesar de serem evangélicos, nunca oprimiram seus filhos e nunca os obrigaram a seguir religião alguma. Todos foram livres para seguir a religião que quisessem e viver a vida da forma que quisesse dentro da educação que tiver. Então a minha avó, mesmo sendo evangélica, costurava os bate-bola dos irmãos, dos filhos, e passou a costurar os bate-bola dos netos. Então foi assim que eu conheci a fantasia. Desde antes de nascer, já fazia parte da minha família.
E aí eu fui crescendo o tempo todo com o bate-bola. E eu sempre fui um menino agregador, porque se alguém da minha rua não tinha um bate-bola, a gente dava um jeito de conseguir um. Então, e o bate-bola na antiguidade era aquela coisa repetitiva, né? Você tinha um bate-bola que você usava pro resto da vida. E aí a gente sempre lá na rua procuramos de que forma? Eu pegava o macacão de um, a casaca do outro, e nós fazíamos trocas. Então todo ano a gente tinha uma fantasia diferente, sem precisar comprar uma fantasia nova. Então esse espírito agregador que eu sempre tive, quando eu cheguei na fase adulta, refletiu nessa vontade de ter uma turma de bate-bola. E aí, quando a gente fica adulto, adolescente, adulto, e a gente começa a perceber que a tradição do bate-bola, no lugar onde vive, vai diminuindo. As crianças vão perdendo interesse, se interessando por outras coisas na vida, e a renovação começa a ser desacelerada. Então chegou a um ponto no meu bairro ter 10 pessoas saindo de bate-bola. Aquilo foi um choque assim, foi muito grande. E aí um amigo meu me chamou para sair de bate-bola no bairro de Marechal Hermes. Eu sempre via na televisão que era um negócio violento, a televisão mostrava uma coisa que me fez relutar em ir, e ele me garantiu que aquilo tudo que passava na televisão não existia mais, e eram coisas isoladas. E aí eu tomei coragem, passei a sair lá. Eu saí lá por 5 anos, e lá eu reencontrei aquela alegria do bate-bola de quando eu era criança. Muitas fantasias na rua, as pessoas viviam aquela áurea do bate-bola o ano inteiro, nas confecções. Eu aprendi que o bate-bola se tornou uma coisa, uma produção em série, uma coisa muito séria, era uma administração muito séria. E aí eu vi que eu podia voltar para a minha região de origem e conquistar aquilo também aonde eu morava. Eu podia fazer o bate-bola ressurgir, a alegria do bate-bola ressurgir no bairro de Paciência e, por consequência, nos bairros vizinhos. Então, em 2012, eu fundei a Aventura e Fama, trouxe de Marechal Hermes os aprendizados novos que eu tive lá e mesclei com as coisas, a forma de fazer bate-bola característica da onde eu moro, que é a Paciência. Então você pegou um pouco da velha guarda com um pouco da modernidade e experimentou uma coisa nova. Então nós já estamos no 9º carnaval e tem sido uma coisa muito bacana, porque em 9 anos a gente conseguiu uma visibilidade grande para o bate-bola na região. Nós conseguimos com que antigos foliões voltassem a fazer bate-bola, não na minha turma, mas fazer o bate-bola do gosto deles e retomar aquela alegria de se fantasiar. Então, assim, o bate-bola cresceu de novo na região que eu moro e, por consequência, os outros bairros, por resistência de alguns, também tiveram aquela injeção de ânimo e voltaram a crescer, mas a gente já passou a focar numa outra meta, que seria a renovação. Porque os antigos voltaram a fazer, mas os novos ainda não se interessam tanto. Então a renovação virou o foco principal da minha luta, que eu posso chamar de luta. E agora e aí você vai crescendo na coisa, aquele seu foco inicial vai mudando, e aí agora a gente passa a lutar pelo movimento num total, assim, num montante. Eu não falo nunca sobre a minha turma. Eu procuro falar sempre no coletivo, porque a gente luta por uma tradição, a gente luta por uma causa única, né? Então, não importa a diferença de estilos, mas a gente precisa lutar por uma mesma coisa, que é o bate-bola ser valorizado como figura carnavalesca, que sempre foi. Nesse ponto, antes de passar a palavra para o Marcelo, é importante que fique bem explicado que a manifestação do bate-bola vem sofrendo alterações, atualizações ao longo do tempo. E que talvez essa característica de atualizar-se constantemente seja justamente a responsável pela longevidade dessa brincadeira. O bate-bola dos anos 70, por exemplo, que foi registrado, descrito por Alba Zaluar, na região de Pedras de Guaratiba, era um bate-bola
que brincava com anonimato obrigatoriamente. Ele ficava com a máscara todo o tempo, que é componente da fantasia. Era um bate-bola cuja agregação se dava de forma espontânea com outros brincantes. E era também um brincante culturalmente puro, que, segundo a Alba, permanecia valorizado por estar isolado nessa região e por não ter sido ainda encampado pela cultura de massa. Atualmente, nós temos o fenômeno das turmas de bate-bolas, que, diferente desses bate-bolas descritos pela Alba Zaluar, não prezam tanto pelo anonimato, fazem parte de organizações coletivas muito organizadas, hierarquizadas e que trabalham duro o ano inteiro para fazer a fantasia que é brincada, que é usada durante os 4 dias de carnaval. Então, ser um bate-bola atualmente não se resume ao período carnavalesco, mas se configura justamente por ser essa brincadeira que dá sentido à vida ao longo de todo um ano. E uma outra característica importante da brincadeira atual é que é uma brincadeira temática anualmente renovada e é justamente na cultura em geral que os bate-boleiros buscam os temas com os quais eles vão desenvolver a sua fantasia. E aí a gente abre para o Marcelo falar um pouquinho também da Turma da Foice. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou morador de Santa Cruz, nascido e criado aqui no bairro, né? Eu sempre brinquei de bate-bola desde novo. Minha mãe e meu pai que me acostumaram com essa brincadeira, que minha família não é, ao que o Rafael falou, minha família não era de bate-boleiro. Minha mãe, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe fez o primeiro bate-bola para mim, devia ter 8, não lembro de mente, ao certo 18 a 9 anos de idade. Brinquei até uns 11, 12 anos com o mesmo bate-bola. Depois meu pai comprava usado, sempre brinquei com bate-bola usado, mas todos os anos eu brincava. Teve alguns anos que eu não me recordo de mente que eu não brinquei com bate-bola. Aí voltei a brincar com bate-bola. Em 1992 eu tive a oportunidade de conseguir fazer um bate-bola novo. Eu lembro de mente, ele era rosa e branco, Puma no bolero e Puma no pé. Na época que lançaram o Puma, né? Desse bate-bola eu brinquei 2 anos com esse bate-bola, conheci o Elcio. O Elcio, que é o fundador da turma comigo desde o início. E conheci ele em 1994. Aí em 95, ele veio morar no bairro, ele era de Jacarepaguá, ele veio morar no bairro de Santa Cruz, lá meu vizinho. Aí ele falou, poxa, eu sou novo morador aqui, queria brincar com vocês. Eu falei, não, pode brincar com a gente, que era tudo bate-bola diferente. Em 1995, compramos bate-bola diferente, brincamos juntos. Aí em 1996 compramos bate-bola diferente e colocamos uma foice na mão. Nós não tínhamos na época nem o intuito de fundar a Turma da Foice. O intuito era ter aquele adereço na mão e na outra nós levávamos a bexiga. Quando chegamos aqui na Praça da Areia Branca, as criancinhas que gostavam de ver os bate-bolas passarem, né? Turma da Foice! Turma da Foice! De onde é proveniente o nome Turma da Foice. Muito bacana. E desde então, brincamos em 96 com bate-bola usado. Aí em 97, eu falei, poxa, Elcio, vamos tentar fazer um bate-bola? Mas caramba, como é que a gente vai criar? Não, cara, a gente tenta arrumar alguém para fazer o desenho. Nós tentamos ver as cores. Aí em 1997 fizemos o nosso primeiro bate-bola. Na época teve 14 componentes. Em 99 tivemos 26 componentes, com mais 7 desses de 97. Quem não tinha condições, o que eu fazia? Os amigos que não tinham condições, que não trabalhavam, nós vendíamos aquele usado e eles saíam com a gente, segurando a foice, igual, para não ter aquela disfunção, né? Fulano não brincou porque não tinha bate-bola. A gente tentava ajudar que no próximo ano, aquele que comprou usado vinha com o novo. Assim que foi funcionando. Só que em 97, 98, 99 e 2000, nós éramos estilo Rastafari, que é o estilo tradicional de Santa Cruz. E esses 4 primeiros anos, brincamos de Rastafari. E em 2001, mudamos o estilo. Saímos do estilo Rastafari e viemos para bota. De 2001 em diante, bota, e até hoje nós estamos brincando com bota. A confecção da fantasia, nós temos costureiros, né?
que já teve uma moça, Eusiene, que costurou pra gente por anos. Agora ela é cristã. Agora quem costura pra nossa turma é o Márcio, de Paciência. Quem confecciona as fantasias sou eu confecciono. Essa história que a Cristiane falou, que é um ano todo para confeccionar a fantasia, é tudo pura e simples verdade. Eu trabalho o ano todo, tenho os amigos da turma que eu agrego funções. Ah, você pode fazer isso? Posso. Você pode fazer aquilo? Posso. Aí uma ajuda daqui, outra ajuda dali, mas a carga principal é comigo. Colorido, sequência do bate-bola, do roupão é comigo. Bolero, há alguns anos, igual a Rafael está falando do palhaço, foi eu mesmo que desenhei. Eu, de tanto me interessar pelo mundo do bate-bola, comecei a desenhar, fazendo os croquis, esse do palhaço. Eu fiz o croquis do bate-bola e botei ele na prática. O da bruxa, eu não fiz o croquis. O desse ano, queria sair esse ano 2021, eu fiz o croquis. Só que vamos deixar para 2022 devido à pandemia, esse momento complicado que nós estamos passando, né? Enfim, eu me considero bate-boleiro quase praticamente de raiz, né? Eu brinco desde 8 anos de idade, sempre brinquei. Em todos esses anos, se eu não me engano, teve 1 ou 2 anos que eu não brinquei, mas assim mesmo, eu não brinquei, que eu não fiz a fantasia. E de 2011 para cá eu sofri um acidente, eu tenho um problema no meu pé esquerdo, infelizmente. Hoje, como é que eu trabalho? Eu confecciono as fantasias, o pessoal me ajuda, só que eu não brinco mais igual antigamente. Tem ano que eu nem boto fantasia. Às vezes eu tento colocar para experimentar aqui, devido ao ter um problema no meu pé esquerdo, é muito pesado, a nossa fantasia é muito pesada. O nosso é aquele estilo que eles chamam de botijão de gás, né? Cada bairro tem um estilo, chamam de estilo, né? Aqueles que é bota e é cheião, estilo pessoal de Realengo. E eu não consigo mais brincar com bate-bola, mas devido a ser apaixonado pelo bate-bola, eu continuo tocando a turma. O Elcio hoje sai na turma, fundou a turma comigo, o Elcio. Ele sai na turma, só que devido ao trabalho dele, ele não tem tempo mais de estar presente, de estar tocando. Mas o que eu falo com meus componentes, cada um ajuda de uma forma. Ah, faltou dinheiro para comprar isso. O cara, fulano, vai lá e compra, entendeu? Cada um tenta ajudar de uma forma e com isso tudo nós estamos conseguindo resistir. Esse seria o 26º ano nosso de brincadeira, né? Legal. Enchendo a rua de colorido e alegrando as crianças, brincando nos coretos. E com essa alegria, e com esse trabalho, nós trazemos amigos e amizades ótimas. Um está aqui presente, Rafael da Aventura e Fama. Hoje estou conhecendo a Aline, ótima pessoa, entendeu? É um prazer estar conhecendo a Aline, estou conhecendo vocês também. E com isso tudo eu fico muito feliz e alegre em ter essa turma e ter esse ciclo de amizade gigantesco, que não é só do bairro de Santa Cruz que eu conheço pessoas do Rio de Janeiro todo, se duvidar do Brasil, que já ligaram pessoas para mim querendo comprar bate-bola de Minas Gerais, entendeu? Já em 2012 mandamos o bate-bola do Samurai para a China. O pessoal em Itaguaí gostaram do bate-bola, teve um componente lá, que eu não lembro de mente o nome, tirou o bate-bola, a moça botou no saco e levou. Uma família de chineses que estavam passeando em Itaguaí. E com essa alegria toda eu fico feliz e engrandecido, né? Por estar envolvido com essa cultura, que é uma cultura tão maravilhosa, que aos olhos de muito é uma cultura que é meio que violenta, mas aos olhos de nós, que somos líderes de turma, que os componentes, nós que brincamos os 4 dias de carnavais igual a minha turma, nunca tivemos desavença e problema com ninguém, todos esses anos, graças a Deus, né? E fico muito feliz e é isso, né? Então, aqui cabe falar um pouquinho sobre um termo que está sendo mencionado aqui no nosso bate-papo, que é o estilo. O que é um estilo de bate-bola? A fantasia básica de um bate-bola é composta por algumas partes principais. Porém, a essas partes principais podem ser adicionadas várias outras partes complementares. Conforme essas configurações vão se consolidando, elas vão definindo estilos específicos de turmas de bate-bola. Esses estilos não são categorias fixas, porque a manifestação dos bate-bolas é uma manifestação bastante dinâmica e aberta às novidades. Os bate-bolas estão sempre se reinventando e, por isso, os estilos também vão sempre se reconfigurando. Então, a gente estava falando aqui dos estilos de Paciência, de Santa Cruz, em outras localidades do Rio de Janeiro e também dos municípios adjacentes.
existem outras feições de bate-bola. Existem leituras muito específicas de como cada turma se constitui esteticamente e de como cada turma se entende simbolicamente dentro do universo carnavalesco. Então a gente falou aqui muito de sequência, falamos de sequência de cor, né? Falamos de Rastafari, do botijão de gás. Todos esses nomes se referem às características das fantasias desses grupos. Rastafari, por exemplo, era uma fantasia que ia até o chão, bastante pesada, né? Com muito pano, 100, né? 120, 150. E daqui são listrados, tipicamente são aqueles bate-bolas, cuja composição do roupão ou macacão ela é toda feita em tiras de tecido que são intercaladas, formando o que os bate-boleiros chamam de sequência de cores. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Assim, a gente mantém algumas coisas que são do bate-bola que remete à nossa infância, à época dos pais e avós. Então, assim, o bate-bola é listrado porque ele sempre foi listrado. Uhum. Então, a coisa evolui, mas tem certas coisas no bate-bola que não mudam. Que vocês mantêm. Isso, mas não é que você mantém para preservar. É que o bate-bola é assim. Então, assim, se eu acho mais bonito o bate-bola listrado e aquilo me agrada e agrada a minha turma, nós vamos fazer listrado sempre. Porque é uma coisa que está todo mundo feliz, satisfeito com aquela forma de se fazer, não tem por que mudar. Outras pessoas já fazem um ano listrado, outro ano estampado, outro ano recortado, aplicado. Isso varia muito do momento que a turma vive, varia muito de quem está liderando, porque a minha turma e a turma do Marcelo, nós temos a nossa liderança, ela está atuante até hoje, a dele mais de 20 anos. Mas tem turmas que são muito mais antigas do que as nossas, com 30, 40 anos. Essas lideranças vão sendo alternadas. Uns líderes param de fazer e passam para outros. Às vezes uma turma fica adormecida sem sair, passa 10 anos alguém, poxa, eu vou assumir porque eu saí lá quando criança. Aí você procura aquele cara que fundou, às vezes ele ainda é vivo, ele te autoriza, você passa você torna viva de novo aquela turma. Então depende de quem está na frente, depende do momento que a turma vive, depende se a pessoa, nossa, eu quero fazer um negócio diferente esse ano. Então a gente tem uma liberdade de criação enorme. Então assim, me agrada muito o listrado, não é todo ano que eu faço, mas na maioria os meus bate-bolas são listrados. Porque o listrado também tem uma coisa muito difícil. O Marcelo tem a turma com mais de 20 anos. Imagina você por 20 anos montar 20 sequências de cores diferentes. É um trabalho absurdo. E não é a sequência de cores diferente dentro da sua turma. Você tem que fazer uma sequência de cores diferente de todas as turmas de bate-bola que existem, não só daquele ano vigente, mas dos anos anteriores. Porque se você fizer uma sequência de cores que já saiu há 15 anos atrás, alguém vai falar para você assim, cara, há 15 anos atrás, fulano de tal fez essa cor aí. Então você tem um trabalho de pesquisa enorme, você tem um trabalho de criação enorme, que além de você estar preocupado com a sua estética, você está preocupado com o que já teve antes, para você não se tornar repetitivo. Isso que eu acho fantástico, assim, a gente vê numa mesma fala essa preocupação das turmas em estarem ancoradas na questão da tradição, mas também buscando superação sempre, né? Buscando renovar, trazer novas linguagens, e com isso a gente acaba caindo num assunto que tem sido muito caro para as turmas de bate-bola, que é a conquista das novas gerações de brincantes, que é uma coisa que vem acontecendo mais ou menos automaticamente, porque é uma fantasia muito atraente, porque ela traz sempre temas que são atuais, né? Mas, em contrapartida, uma fantasia trabalhosa, cara, e que tem que ser muito apaixonado para levar à frente o projeto de fazer um bate-bola. Por exemplo, a minha turma hoje, estamos com 7 componentes, crianças. Só que as crianças que estão na minha turma hoje, eu estava até comentando com o Rafael, são todos filhos de componentes. Sim. Todos eles, todos os 7 que estão na turma são filhos de componentes. Alguns são maiores um pouco, igual eu tenho meu filho, o Pedrinho, de 5 anos, 4, que vai fazer 5 agora em fevereiro, ele também é componente, pequenininho. Aí
Aí minha mãe fala assim, Marcelo, será que esse menino não vai ficar igual você? Eu disse, mãe, isso aí só o futuro que vai dizer, né? Porque hoje a era da marketing, criança só quer saber de telefone, querem saber mais da cultura, não querem saber de estudar, ler um livro para saber o que aconteceu no passado. No nosso Santa Cruz aqui, que tem histórias... muita história. Histórias super valiosas que nós começamos a falar agora, nós não vamos parar hoje. Encontros de gerações. Isso aí, justamente. E quanto à sequência de cores, o que o Rafael falou tem tudo a ver. Eu trabalho montando uma sequência de cores como? Primeiro eu monto minha sequência, depois eu saio para pesquisa. Caramba, opa, essa cor aqui, eu acho que eu vi em 2010 e 2011 com ela. Vou repetir ela agora? Não tem como. Aí eu mudo aquela. Aí tem que ver o claro com o escuro. Tem que ter disfunção de cores. Se não tiver disfunção de cores, bater claro com claro com claro. Depois só escuro com escuro. Quando você de longe parece uma faixa de uma cor só. Parece uma faixa do... Então, são vários tipos de tópicos de coisas que nós temos que pesquisar. Temos que pesquisar desenhos. Desenhos. Se você... Já tem turmas que tem o mesmo desenho e só muda o tema. Isso. A minha turma não tem o mesmo desenho, cada ano eu venho com um desenho diferente. Eu não posso colocar o desenho, vou dar um exemplo aqui rapidamente. Nova geração de Campo Grande, que vem sempre com palhaço. Eufrazino, que é o Eufrazino. Se eu botar o Eufrazino, já fica igual o deles. São turmas com personagens fixos, né? Eles mudam o tema e inserem o personagem dentro daquele tema. Sim, é como se o personagem também se fantasiasse, porque né, acaba ganhando características do tema daquele ano. As turmas que tem personagem fixo, elas ficam presas a vida toda naquele personagem. Então, sempre eles ficam naquela coisa de eu vou criar um tema, um enredo, vou inserir o personagem da minha turma naquele enredo. Já a minha turma, do Marcelo, nós temos uma liberdade maior, porque hoje a gente pode sair com um tema de um time de futebol, por exemplo, e amanhã sair com um tema da Disney. O nome da turma de vocês é um nome mais genérico. Não está preso a nenhum personagem. Isso diferencia, e isso é muito da nossa região, que as turmas de personagem, elas são mais típicas de Realengo. E aí aquelas pessoas de outros bairros que compravam bate-bola de Realengo e passaram a criar suas próprias turmas depois, eles seguiram naquela ordem que eles já estavam acostumados. Eu sempre comprava o bate-bola da Cuca, sempre Cuca. Quando eu fui fundar minha turma, eu escolhi um personagem e pus o nome, e agora eu tenho uma turma de tal personagem. E isso foi consequência das pessoas que compravam bate-bola lá. E nós, como temos uma outra concepção, porque na nossa região aqui, a concepção de turma é uma coisa muito nova. Inclusive, há muito mais bate-boleiros individuais do que de turmas aqui onde nós moramos. Então a gente não fica preso a um personagem, mas porque aqui nunca foi tradicional isso acontecer. Então é uma coisa que não tem como explicar. É bacana a gente atentar para o fato, né, de que não existe uma linha evolutiva inequívoca nessa brincadeira. Né? O bate-bola tem esse movimento de ir e voltar ao passado várias vezes, trazendo releituras. E uma palavra que foi dita aqui também, que é bastante interessante, que o Marcelo mencionou, que se relaciona à tecnologia, esse hábito, né, das novas gerações de usarem o celular o tempo todo. Inclusive, essas novas tecnologias têm sido aproveitadas por algumas turmas, né? Então, existem fantasias altamente tecnológicas com emprego de luz, de movimentação, de escultura em 3D. E é bacana a gente observar que nós estamos falando com verdadeiros criadores. A gente, quando fala em cultura popular, quando fala especificamente em carnaval popular, normalmente sofre um estigma muito forte, né? Sofre desse estigma da marginalização, no sentido de estarmos à margem, né? Longe do centro cultural do Rio de Janeiro, do centro econômico do Rio de Janeiro. E com isso, muitas vezes, a nossa manifestação é vista de uma forma muito parcial. É importante que a gente comece a clamar por essa visão mais aprofundada, que é justamente a visão que espanta a ignorância. E que permite que a gente veja que esses criadores trabalham o ano inteiro com conhecimentos muito específicos, com habilidades artísticas, conhecimentos tecnológicos, pesquisa de material,
técnicas muito específicas para a finalidade, né, da confecção da fantasia do bate-bola. Então é urgente que a gente veja o bate-bola como um elemento da nossa cultura. Inclusive o bate-bola é patrimônio cultural do Rio de Janeiro desde o ano de 2012 e desde dezembro de 2019 foi instituído no calendário da cidade o dia 27 de novembro como dia do bate-bola do Clóvis. Então a gente precisa começar a partir de iniciativas como essa, iniciativas que a gente tem muita gratidão, né, por ter esse espaço para poder falar, para poder se colocar, porque são iniciativas que começam a aprofundar um pouquinho esse olhar e a mostrar o que a gente tem de valioso. Muitas vezes a gente tem o cacoete, o vício de se ver como menores ou de vestir essa carapuça da manifestação que é menos importante, quando aqui a gente faz coisas na região de Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, em outros bairros do subúrbio, nós temos criações riquíssimas que são visitadas por pessoas de fora, de outros estados do nosso país, de outros países, inclusive, né? A gente, felizmente, eu tenho a oportunidade de eventualmente estar participando da organização de exposições, inclusive na Europa, de colaborar com pessoas que trabalham com arte e cultura em outras localidades e de levar essa visão completa e aprofundada do que é ser um bate-boleiro, né? Que não é só comprar uma fantasia e brincar. Isso é uma das facetas da brincadeira. Eu consigo me associar a uma turma de bate-bola, não tendo feito parte daquele grupo criativo, comprar aquela fantasia e brincar o carnaval. Mas o que a gente está falando aqui é desse universo da idealização, que é a criação das fantasias e da confecção, que engloba fases, etapas, processos muito elaborados, muito organizados, dispendiosos e específicos. Os saberes e os fazeres que esses mestres bate-boleiros, detentores desse saber, né, dos meandros dessa prática possuem, são saberes, são fazeres que merecem ser vistos com devido valor e ser propagados aí por várias gerações. Aqui nós temos, inclusive, duas pessoas que têm trabalhado, que têm lutado, né, por trazer as crianças para dentro da brincadeira. Aqui, na Zona Oeste, especificamente em Santa Cruz, a gente tem uma constituição de turma de bate-bola muito peculiar. Normalmente são grupos familiares, né? Mas para Zona Norte ou para Jacarepaguá, outras regiões da Zona Oeste, os grupos já são constituídos de maneiras um pouquinho diversas. Mas aqui tem muito essa característica, aqui valoriza-se muito o trabalho artesanal, manual, o bordado, né? Isso. A gente além de ser idealizador, pesquisador, nós somos empreendedores, vendedores. Porque você vende uma ideia que só existe na sua cabeça. O componente, quando chega a te procurar para sair na sua turma, ele está pagando por uma coisa que só você consegue visualizar. Então, você tem que ter um poder de convencimento grande, você tem que ser um vendedor. Para aquela pessoa acreditar que, ao longo de 12 meses, você vai estar elaborando uma fantasia que ela só vai ver nas vésperas do carnaval, ela só vai ver pronta nas vésperas do carnaval. E ela vai se satisfazer com aquela fantasia que ela comprou sem saber o que era. Então, assim, além de todo pesquisador, artesão que você seja, você também tem que ser vendedor, tem que ter um poder de convencimento grande. Hoje eu fico muito feliz com os componentes que eu tenho na minha turma. Por quê? Porque meus componentes confiam no meu trabalho, confiam no meu poder de pesquisa, igual o Rafael falou, meu poder de venda. Eu orquestro a fantasia do início ao fim, cores, desenho, e sempre, agora nós chamamos de projeto, né? Sempre o projeto vem dado certo. Tem vindo fantasias bonitas, super elogiadas, igual a do Rafael também, são fantasias super elogiadas, e não é só a minha turma que tem fantasias super elogiadas. Não. Então o pessoal de Realengo, o pessoal de Marechal, o pessoal de Santa Cruz que brinca, que a maioria do pessoal de Santa Cruz que brinca é Rastafari, o pessoal aqui do Morro do Chá, uma rapaziada super gente finíssima. Alguns com bate-bola usado e se divertem às vezes mais do que a gente. O nosso que é novo. Que eles são desprendidos de algumas obrigações. Tem o pessoal de Paciência,
que brinca, que são pessoas, ótimas pessoas, mas também são do estilo Rastafari. E a diversidade de estilos, no passado, trazia uma certa rivalidade. Caramba, poxa, o cara chegou de bota, nosso bate-bola é de perna, nosso bate-bola é de saia, mas é Rastafari. Hoje em dia, Aline, não acontece mais isso. Poxa, todo mundo aperta a mão, todo mundo brinca. As redes sociais ajudaram muito. Detalhe essencial. Nossa. As redes sociais ajudaram muito, né, desse universo, que é um universo meio que escondido, unir as turmas em eventos, festas que agora eles chamam de resenha, né? Resenha de turmas. Ajudou muito. A rede sociais para mim foi uma ferramenta. A gente descobriu cada carnaval novo muito bacana através de rede social. Da interação que surgiu depois das redes sociais, né? Isso foi muito agregador. Isso fez com que o bate-bola se expandisse de uma forma incrível. A partir de 2006, quando a gente começou lá no Flogão, Orkut, essas redes sociais lá do início, eu tenho amizades daquela época que são duradouras, sabe? E isso fez com que o bate-bola crescesse em poucos anos de uma forma que nunca havia crescido antes. Foi muito, muito importante para a cultura do bate-bola, foram as redes sociais. Muito importante. Nenhuma, é uma fonte de pesquisa, inclusive, onde eu busco muito, né? Assim, existe vida bate-boleira nas redes. Quando eu ia elaborar o tema da minha fantasia, na década de 90, eu ia nos sebos procurar em revistas. Hoje em dia você digita o nome e aparece tudo que você precisa, inclusive cores. Então ajuda a modernidade. Eu costumo dizer que a modernidade, ela acabou com o romantismo de muitas coisas. Mas nós não podemos ser avesso à modernidade, porque a gente vai ficar obsoleto, né? Então, assim, nós temos que saber tirar proveito do que o mundo dá pra gente. O mundo hoje é moderno, é dinâmico. O bate-bola tem que ser moderno, tem que ser dinâmico. Senão você vai ficar obsoleto e aí está fadado a acabar. Igual muitas brincadeiras da nossa infância acabaram. Hoje você não tem nem mais um lugar de terra para jogar bola de gude. Festa junina, as quadrilhas? Então, as quadrilhas juninas é uma coisa que não tem muito por aqui, mas na Baixada Fluminense é muito forte. Inclusive, as quadrilhas juninas, elas são tão organizadas com federações, que é um movimento cultural que deu certo. Deu muito certo. Por aqui, na nossa região, são poucas as quadrilhas e festas de rua com quadrilha não tem. Mas é um movimento cultural muito forte no Rio de Janeiro e muito organizado. A década de 90 aqui também era forte. Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, tinha muitas e muitas quadrilhas. Isso. Aí, devido a várias mudanças, as quadrilhas foram se extinguindo. Hoje, passa junho e julho, particularmente passa junho e julho, eu não consigo ir na festa. É uma Se eu quiser ir na festa, eu tenho que ir pro centro. É uma preocupação que nós temos que ter com o nosso movimento, do bate-bola. Nós não podemos deixar com que aconteça isso. Então, nós temos que ser sempre atuantes, buscar sempre renovação. Na minha turma, por exemplo, nós optamos por fazer tudo no barracão. Então, nós fazemos da criação à confecção no barracão. E isso foi uma maneira de nós diminuirmos o custo da fantasia. Então, como é que eu começo a elaborar a minha fantasia? Primeiro de tudo, eu defino o valor. E a característica nossa é a cada ano fazer mais barato sem perder a qualidade. Então eu defino o valor. Meu bate-bola custa R$700. Como eu vou fazer um bate-bola melhor que o do ano anterior com R$700? Aí você vai, pesquisa de material, você vai buscando novos materiais, você vai se inspirando em escola de samba. Você vai vendo que um material que é simples, mesclado com outro material, ele se torna rico, luxuoso. Então, dentro do meu orçamento, eu tenho que pesquisar formas de construir a fantasia que caiba no orçamento. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa grande, de materiais, a questão de você trazer a confecção toda para dentro do seu barracão é uma forma de diminuir muito o custo, que o bate-bola fica realmente com o valor de custo. E o que eu gosto de fazer lá a gente tem as crianças na turma. Essas crianças não pagam pelo bate-bola. E elas estão sempre lá.
Então, em vez da criancinha ficar lá sentada olhando, eu ponho ele para fazer alguma coisa. Por mais que dê errado, mas ele vai estar fazendo com amor. Então, assim, eu ponho ele sentado na máquina de costura, falo, aqui é o pedal, aqui você tem que tomar cuidado. E aí ele começa, eu dou um pedacinho de trapo para ele costurando. E aí daqui a pouco eu falo para ele assim, ó, cara, agora você vai costurar o seu. Aquilo traz um brilho no olhar dele que você conquistou aquela criança. O bate-bola conquistou aquela criança a partir do momento que ela sente orgulho de confeccionar a sua própria fantasia. Então, assim, você vai mesclar o lance do preço para ser acessível, porque o bate-bola não é tão atraente para a juventude hoje. E você falar no garoto pagar R$2.000 numa fantasia, ele vai preferir, não sei, ele vai preferir curtir a vida. Tem outros curtir itens um aí, bloco, né, prioritários. Ele vai preferir outras coisas. Então, você vai ter que pegar o cara pelo amor mesmo. Então, quando ele se torna a parte criativa da fantasia, quando ele passa a confeccionar a sua própria fantasia, aquilo dá um orgulho, traz um amor para ele, que no carnaval, quando o portão abrir e os fogos estourar, a criança vai estar com o mesmo sentimento que o adulto. E é aí que você pega. É interessante a gente falar desse aspecto, né, da sensação que tem um bate-boleiro. Eu não vivi isso, curiosamente ainda não saí de bate-bola, mas acompanho as saídas, os passeios dos bate-bolas pelos carnavais do Rio. E posso dizer que, para além do objeto arte, que é a fantasia, existe também uma fruição que está associada ao caminhar desses personagens pela cidade, porque eles trazem movimento, textura, brilho, cor, perfume, sonoridade. Então, estar observando essa manifestação também traz para a gente a questão artística muito presente nas regiões em que o bate-bola existe. Eu acho que é bacana a gente começar a dar um direcionamento para o final da nossa conversa, ressaltando que o bate-bola é colaboração. Nós falamos aqui da interação das turmas de bate-bolas pelas redes sociais, nos encontros extraoficiais, extracarnavalescos, que essas turmas organizam ao longo do ano, que são os churrascos, as resenhas, o futebol, e na ligação dessa cultura com outras culturas populares, como as pipas, o futebol e outras manifestações que se agregam e que fazem com que essas pessoas deem sentido às suas existências, fazendo o que fazem com paixão. E esse é um dos objetivos, essa é uma das finalidades do fazer artístico. Então, eu vou ter a minha fala, depois vocês se manifestem também, mas eu gostaria de agradecer ao Ecomuseu de Santa Cruz por essa oportunidade, por esse convite, por esse lugar para que a gente fale de algo que é tão valioso nas nossas vidas, na nossa região, na nossa cidade e no nosso país. A manifestação dos bate-bolas acontece aqui no Rio de Janeiro, mas ela encontra pares semelhantes em outras localidades do planeta. Existem festejos populares voltados à celebração das colheitas, ao homem selvagem, enfim, em várias regiões do globo. E aqui a gente mantém viva, de forma atualizada, essa tradição. Então, quero deixar aqui meu agradecimento e abrir espaço para que os nossos mestres do saber aqui façam também as suas despedidas. Eu também quero agradecer ao Ecomuseu por esse pequeno tempo que nós tivemos aqui, essa conversa super descontraída, foi uma conversa maravilhosa. O Rafael ter contado um pouquinho da história dele, eu ter contado um pouquinho da minha. É muito gratificante, né? Nós podemos estar num momento desse ruim, que a atualidade que nós estamos vivendo com essa pandemia, essa mortandade gigantesca, e nós estamos aqui no momento desse descontraído e passamos um pouquinho da nossa experiência, né, de carnavais e carnavais, né, vividos, e agradecer a todos vocês que nos chamaram para ter esse bate-papo super descontraído aqui. Eu quero agradecer também a oportunidade e quero dizer que nós, eu, Marcelo,
nós estamos aqui representando o bate-bola da nossa região, mas nós não somos os donos da verdade, nós não somos melhores que ninguém. Apenas a gente deu a sorte de ser escolhido para estar aqui falando de uma cultura que a gente vive o ano inteiro desde criança e que nós temos que nos valorizar como artistas que nós somos. Nós somos artistas do carnaval. Nós não fazemos isso comercialmente, não fazemos isso para ser melhor do que nenhum outro movimento cultural. Nós queremos apenas brincar o carnaval com a arte que nós fazemos nos quintais das nossas casas. Então, nós somos verdadeiros artistas, porque se um europeu aprender a bordar um desenho de paetê e miçanga e levar isso para o país dele, quando ele morrer aquilo vai valer milhões. E aqui é uma coisa comum de se fazer. Então nós temos que valorizar a nossa arte, nós temos que nos valorizar como artesãos, como artistas que somos, artistas do carnaval e artistas da cultura popular. É isso que eu tenho a dizer e agradecer.